Olá, seja bem-vindo ao Pode Contar. Não se esqueça de curtir nossas páginas, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Neste episódio, traremos a primeira parte de um debate sobre um ano da reforma trabalhista. Hoje nós temos uma entrevista tratando sobre um ano da reforma trabalhista. E para isso temos como convidados o juiz Guilherme Feliciano, presidente da Associação Nacional dos Magistrados Juízes do Trabalho. E também o doutor Fabiano Zavanella, especialista em Direito do Trabalho. Doutores, nesse cenário de um ano após a reforma trabalhista, existem alguns temas e existe muito conteúdo que tem sido debatido. E o primeiro deles que eu quero trazer à tona é o tema que fala sobre o negociado se sobrepondo ao legislado. O que vem a ser isso, doutor Guilherme? A ideia muito alimentada desde os debates originais da reforma, quando ainda era um projeto de lei, era o PL 6787, de que deveria haver no Brasil uma emancipação dos sindicatos e a legislação deveria colaborar para isto. E, portanto, o sindicato passaria a ter mais força, mais poder para negociar diretamente com os patrões, com os sindicatos patronais, vários direitos trabalhistas, além daquilo que de hábito já era naturalmente reservado à negociação coletiva. Em função disso, inseriu-se na consolidação das leis do trabalho os artigos 611-A e B, o 611-A dizendo tudo que pode ser negociado, uma lista imensa de temas que até então não eram nem diretamente referidos pela CLT, e o 611-B dizendo o que é que não pode ser negociado. O interessante disso tudo, já pensando em termos de um ano de reforma, é que, primeiro, e esta é uma consideração crítica que sempre se faz, ao mesmo tempo em que se trouxe o discurso de empoderar o sindicato na negociação, se trouxe dificuldade no seu financiamento, né? A questão das contribuições sindicais. Portanto, eu construo um discurso de fortalecimento, mas crio um entrave de financiamento. Isso pode representar, digamos que na correlação de forças, na verdade, uma possibilidade que as negociações venham em prejuízo e não em favor do trabalhador. Até em razão disso, a Organização Internacional do Trabalho discutiu na última Conferência Internacional do Trabalho este ano a possibilidade de que este modelo de negociado sob o legislado que a lei da reforma trabalhista acolheu seja um modelo que de alguma maneira viole convenções internacionais como a Convenção 98 ou a Convenção 154, na medida em que estas convenções prevêem que a negociação coletiva deve ter por finalidade primeira melhorar a condição social do trabalhador e não piorá-la. E neste meio tempo, outra disputa que houve era sobre a possibilidade de que a negociação coletiva se estabelecesse sobre alguns temas que sempre foram considerados como temas de absoluta ordem pública. Por exemplo, questões ligadas à saúde e segurança do trabalhador. É certo que o 611-B diz que a negociação não pode chegar aí, mas aí o 611-A diz, por exemplo, que é possível na negociação coletiva cuidar-se dos adicionais de insalubridade, ou seja, os graus de insalubridade na atividade laboral. Será que isto poderia ser, de fato, objeto de negociação coletiva? Nós entendemos que não. A medida provisória 808 chegou a relativizar isto, a nosso ver, no caminho correto, mas depois caducou e então ainda temos esse problema a enfrentar. Mais uma vez é um tema controverso. Como é que o senhor consegue observar essa relação hoje? O tema da prevalência do negociado sobre o legislado não é uma discussão recente. Para traçar um cronograma histórico, nós já discutimos e tivemos avanços até quase a aprovação de uma mudança legislativa no governo Fernando Henrique Cardoso, quando se tratava do artigo 618, que basicamente impunha essa prevalência sem a modificação mais profunda trazida pela Lei 13.467, chamada Reforma Trabalhista. Depois, em 2012, nós tivemos uma proposta de um acordo coletivo especial dos metalúrgicos do ABC, que também não avançou e tinha um tratamento específico em relação ao alcance daquilo que era ajustado pelo sindicato. E agora, por fim, como o Dr. Guilherme bem lembrou, a modificação, na CLT dos artigos 611-A e B dá um protagonismo para a ação sindical
e coloca essa fonte autônoma do direito, que é a negociação coletiva, quer dizer, aquilo que as partes por si só produzem, e me parece que, evidente, nós precisaríamos de uma reforma sindical para que isso ganhasse ainda mais corpo, mas como ela não foi possível, nós temos que trabalhar com aquilo que a legislação nos entregou. E aí, a par disso, me parece que o grau do adicional de salubridade, porque é uma questão técnica, né, o artigo 611-A, que tem um rol exemplificativo, quer dizer, ele nem exaure todas as matérias possíveis de tratamento no ajuste coletivo. O que tem um rol taxativo é o 611-B, quer dizer, aquilo que eu não posso fazer, sempre lembrando da Constituição Federal, que é o nosso limite e tem que ser observada. Então, eu vejo com bons olhos essa questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Evidente que as questões de excesso, de exagero, o judiciário será instado para se manifestar, e não me parece que o princípio da intervenção mínima, quer dizer, aquele que o juiz deveria olhar só para os aspectos formais da negociação coletiva, prevaleça no ponto de vista prático. A discussão acontecerá. E aí, sem dúvida alguma, o judiciário que exerce tão bem esse filtro conseguirá separar aquilo que é feito à luz da transparência, da razoabilidade, da boa-fé, do que é exagero, do que é revestido de vícios ou que pretende, de alguma maneira, levar vantagens não justificadas. Há um ponto interessante nisso que o doutor disse, e que é, de fato, a posição da própria Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Poderíamos ter uma reforma que avançasse para esta prevalência do negociado sobre o legislado sem grandes entraves, até do ponto de vista socioeconômico e menos do ponto de vista técnico-jurídico até, poderíamos, mas teria de haver aquele passo primeiro que o doutor mencionou, uma reforma sindical. E a partir disso, uma reestruturação do modelo, que no Brasil ainda é um modelo engessado, de unicidade sindical, um único sindicato podendo representar a categoria naquela base territorial, ainda uma prioridade que se estabelece apenas pelo tempo e não pela legitimidade, ou seja, o sindicato que se registra primeiro, em princípio é ele que representa a categoria. Isto obviamente traz artificialidade e engessa o modelo. Chegamos a esta conclusão. O Brasil tem, entre sindicatos patronais e obreiros de trabalhadores, cerca de 17 mil entidades. O Brasil está aí sempre entre 7ª ou 8ª economia do planeta. A Alemanha, que está sempre entre as 4 ou as 3 primeiras, não tem 100 sindicatos. E desses 17 mil sindicatos que o Brasil tem, 50% jamais negociaram um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. O que demonstra que, digamos, a sua função não tem sido cumprida. Então, primeiro, na nossa visão, isso deveria ter sido visto. Reestrutura-se este modelo, obtém-se um sindicato, sim, mais representativo, que possa atuar de maneira mais plena e representar os interesses das categorias que representam, ou dos grupos que representem, e aí sim se avançaria em um segundo momento para uma modificação da legislação no sentido de dar mais abertura à negociação em relação à proteção da lei. Mas não foi o que se fez. Falando sobre sindicatos, como é que ficou a questão da contribuição sindical? Vira e mexe se escuta que ela foi extinta. Justamente. Ela não foi extinta, ela foi transformada. Uma contribuição que era compulsória, se dizia até de forma atécnica que era um imposto sindical, não era um imposto, mas era um tributo. Né? O Supremo Tribunal Federal já havia dito isto. Transforma-se este tributo em uma contribuição facultativa, na medida em que, em vários pontos agora, a CLT diz que para haver o desconto dessa contribuição, que portanto continua existindo, há necessidade de uma autorização expressa e prévia do trabalhador. O trabalhador, portanto, tem de anuir para ser descontado. A mesma coisa o empresário em relação aos descontos para o sindicato patronal. Então, isto de fato mudou e traz uma outra discussão imensa, que é a questão do financiamento sindical. Entendíamos e entendemos que esta contribuição obrigatória deveria ser superada, na medida em que eu não tenho a chamada liberdade sindical negativa, se o trabalhador, mesmo não querendo pertencer a um sindicato, direito constitucional que lhe assiste, tem de contribuir para esse sindicato. O que, porém, foi feito, a nosso ver, inadequadamente, foi exatamente essa transformação abrupta da noite para o dia
não permitindo que especialmente sindicatos de pequeno e médio porte se adequassem a tempo. Esses estão tendo problemas com a sua subsistência. O ideal é que houvesse um modelo progressivo de superação desse chamado imposto sindical, não foi o que houve. Doutor, e na prática, qual a expectativa de mudança nessa contribuição com essas novas decisões? É importante lembrar que o tema foi discutido no STF e o sistema de contribuição passa de obrigatório para facultativo. Isso quebra o pilar de sustentação do sindicato? É o que o ministro Fachin defendia no seu voto. A coisa deveria ser feita de outra maneira, e aí cabe aqui uma crítica bastante franca ao sindicalismo nesse aspecto, porque todo esse número assustador que o Dr. Guilherme aponta, né, de 17 mil sindicatos, muitos ou a grande maioria deles nasceu ou tão somente enxergava a questão da contribuição sindical como uma oportunidade para a manutenção da sua atividade. Parte desse movimento sindical foi bastante atuante, é bastante atuante, nós temos categorias fortes, significativas, que sempre nos emprestaram excelentes modelos de negociação coletiva com muita criatividade, quando nem se falava da regulamentação do artigo 11 da Constituição, que trata dos representantes na empresa, né? Alguns setores já têm isso desde os anos 80, com extremo sucesso, né? E tantos outros aspectos tratados por uma negociação coletiva. Então, tirar esse empregado, né, do seio do sindicato é ruim, enfraquece? Me parece que sem dúvida, é uma oportunidade do sindicato conversar com esse trabalhador que amanhã retorna para aquela categoria, né? E o sindicato ele tem que perceber essa mudança de comportamento, essa mudança de paradigma para que ele possa se aproximar. Muitas iniciativas positivas têm que ser ressaltadas e indicadas. Teve tempos atrás aí um movimento de quase 7 mil pessoas no Vale do Angabaú, né, para um preenchimento de um cadastro de vagas, uma iniciativa fomentada por um determinado sindicato. Então essa aproximação, a tecnologia ajuda por demais que o sindicato converse com o seu público, que ele tenha canais para dizer por que ele é representativo e não só um representante. Acho que a grande diferença é essa. Durante muito tempo nós tivemos uma representação obrigatória, mas representatividade não em todas as situações. Esse programa eu tenho certeza que vai ser motivo de muito debate, muitos comentários, muitas pessoas vão dar o feedback pelo conteúdo extremamente relevante e pertinente por conta de um ano da reforma trabalhista. Se você gostou deste vídeo, não deixe de ver a segunda parte deste debate. A sua participação é muito importante, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e enviar suas dúvidas e sugestões aos nossos canais de contato. Até o próximo programa! Clique Valide e pronto!